Olá, alunos do 9º ano! Bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Vânia Brondani e me acompanhe no slide. Hoje vamos falar sobre o Karatê. Vamos conhecer os principais fundamentos técnicos dessa luta, reconhecer as regras básicas do Karatê. Vamos lá! Então, fundamentos. Nós sabemos que, como todas as outras modalidades de lutas, todas elas possuem um arcabouço de fundamentos, tanto movimentos de ataque quanto de defesa, né? E nós precisamos conhecê-los, saber como se pontua, como se vence uma luta, né? Quais são as regras, o que é permitido, o que não é permitido, inclusive um pouco sobre a cultura, da onde surgiu essa luta, porque ela não desconsidera os aspectos culturais daquele local, daquele momento histórico onde ela surgiu. Embora que, com o passar do tempo, esses fundamentos vão sendo alterados para tornar a disputa mais justa entre os competidores, para tornar a disputa mais interessante para os telespectadores, para quem está assistindo a luta também, certo? Mas o que nós já sabemos sobre o Karatê? Você sabe qual a diferença entre uma demonstração de Karatê e uma luta de Karatê? Nessa aula você vai descobrir. Porque assim como a ginástica, né, e outras modalidades, existem duas formas. A forma de você fazer uma apresentação, é como se fosse uma apresentação de dança, onde há uma posição, há uma noção espaço-temporal e os atletas vão desempenhando normalmente, coletivamente, os movimentos, os golpes, né? Então, como se fosse um treinamento. Muitos técnicos usam isso como aquecimento, como preparação para uma luta propriamente dita. E a luta, por si só, é uma disputa entre dois atletas, ok? Acho que ficou bem explicadinho, né? Na sequência, então, vamos falar sobre as categorias do Karatê. Dentro das Olimpíadas existem duas categorias distintas, que são elas o Kata e o Kumite. São ao todo 8 categorias, 4 femininas, uma de Kata e 3 de Kumite, 4 masculinas, uma de Kata e 3 de Kumite. Então essa é a forma como se organizam as categorias para a competição. O Kata, vamos conhecer um pouquinho sobre o Kata. Nesta modalidade não há contato físico, certo? A competição de Kata pode ser tanto individual quanto por equipes formadas por 3 atletas. 5 juízes atribuem pontos de acordo com o desempenho com base na execução correta e na velocidade dos movimentos. E a competição lembra o que acontece na ginástica artística. Então, percebam como é difícil, né, pontuar, né? Assim como uma apresentação de ginástica artística, precisam haver critérios rigorosos, né, para que se pontue. Como que vamos dizer que tal atleta, tal equipe, tal grupo foi melhor do que o outro, né? Então, quando entramos em aspectos subjetivos, né, tipo como dança, harmonia, então tem toda uma característica, né, para a gente observar. E é muito distinto para quem está vendo. Eu posso amar, como posso achar que foi mais ou menos, que foi regular. Então, para que não haja essa subjetividade, são estabelecidos critérios como esses que estão postos aqui no slide. E esses 5 juízes, né, dão a sua opinião, pontuam, e aí faz com que a competição se torne mais justa, certo? Então, o Kata, né? Como que acontece essa pontuação do Kata? A nota 5 representa a pontuação mais baixa, enquanto a 10 significa um desempenho perfeito, excelente. A performance é avaliada desde a saudação inicial até a saudação final. Então,
Como em outras modalidades, né, acontece essa questão do cumprimento, né, de você cumprimentar o adversário, né. Em outras modalidades de luta se cumprimenta, inclusive, os árbitros, a plateia. Então é uma forma de dar início. Então eles são avaliados desde o início e se no final acontece o cumprimento. Então essa forma caracteriza muito a forma de agir culturalmente, né, na cultura daquele povo aonde surgiu o karatê. Então a gente sabe que os povos orientais, em especial o Japão, trazem muito essa questão do respeito. O cumprimento é diferente do nosso, de dar as mãos, de abraçar, né? Mesmo sem contato físico, é um sinal de respeito, né? A pessoa com quem nós vamos conversar, no caso, lutar, né? Então, dando sequência, vamos a uma atividade. Ao avaliar o desempenho de um competidor ou equipe, os juízes avaliarão tanto a performance técnica, o gestual dos movimentos, quanto a performance atlética. Dessa forma, como se caracteriza a categoria kata no karatê no contexto das Olimpíadas? Pensem direitinho e respondam no seu caderno. Eu aguardo vocês. Muito bem, retornamos e vamos à resposta. Sugestão de resposta, porque você pode responder da sua forma, com as suas palavras, né? Então, como se caracteriza a categoria kata no karatê dentro das Olimpíadas, no contexto das Olimpíadas, certo? É a categoria de apresentação.
Logo, sem contato físico, então não é uma disputa corpo a corpo, né? Ela se trata então dessa apresentação. Só que essa apresentação ela precisa ser rigorosamente ensaiada, preparada, porque existe uma diferença entre você fazer um movimento e você fazer um movimento rígido, firme, né? Como o karatê representa, né? Essa rigorosidade técnica nos movimentos. E é nessa apresentação que isso é demonstrado. A competição de kata pode ser tanto individual quanto por equipes, como a gente falou, né, de 3 atletas. A arbitragem, ela atribui nota conforme o desempenho físico e técnico do atleta. Então não é só a questão do golpe, do movimento, mas assim, todo aquele virtuosismo, toda aquela encenação que o atleta está demonstrando. É diferente da dança que você faz com leveza. Nesse momento a gente demonstra rigorosidade, firmeza, né? Convicção nos golpes que são desempenhados. Mas vamos adiante. E o comitê? Como será? O que acontece, né? Ele coloca 2 atletas em combate. Então, aí está a diferença, estão lembrados? Kata representa a apresentação, né, que é um coletivo que não tem contato físico, e o comitê já o contrário, ele trata desse contato físico, essa disputa corpo a corpo. O objetivo, então, é somar 2 pontos a mais que o adversário, né? A luta só é encerrada antes do fim do tempo regulamentar, caso um atleta abra 8 pontos de vantagem. Então aqui está estipulado o objetivo, o que se busca por meio do comitê, certo? Que mais? Sabemos que a duração então da luta, no caso do comitê, ela possui um round de duração de 3 minutos nos combates masculinos. Já nas lutas femininas, os juvenis têm um round de 2 minutos. Então está aqui, né, representado nesta tabela, certo? O feminino como o masculino. Então são formas de diferenciar. Por mais que essa disputa aconteça em categorias diferentes, né, feminino e masculino, é respeitado isso, não se admite uma disputa diferente. E como a questão do biotipo fisiológico, né, tanto de homens quanto de mulheres, né, possuem suas características próprias, se admite então rounds mais curtos para as mulheres e mais longos para os homens, certo? E como funciona essa luta? A princípio, a primeira coisa que a gente visualiza é o tatame, né? Os tatames do comitê acontecem em um tatame retangular, tá? Em que cada lado tem 8 metros de largura. Então aqui na visualização parece até que é quadrado, né? Mas é quadrangular, são 4 lados, né? Então a imagem está retratando, né? Então essa é a forma do tatame do comitê, que é diferente do tatame do judô. Tá? Quadrangular, 4 lados, de 8 metros de largura, ok? Como funciona a luta, né? Aqui na imagem nós temos uma representação, né? Ele é um tatame e um espaço todo organizado para isso, né? Então, usam-se esses adereços, digamos assim, que são pergaminhos, né, que têm o seu significado, então remete à sua história, aos valores, à filosofia, né, às vestimentas, certo? E um árbitro, tá? Inicialmente os atletas devem fazer a saudação entre eles, além de saudar o árbitro. Então, essa questão do respeito, né, vamos começar, né? Então, a luta é iniciada pelo comando do árbitro quando ele fala Hajime, quer dizer, começou, iniciou, foi dada a largada, certo? A marcação de pontos deve ser feita com golpes limpos, potentes
e de qualidade técnica. Então, observem, essa é uma característica básica do karatê. Então, não existe inventar golpe, inventar movimento. Eles precisam ser precisos, técnicos, né? A força deve ser empreendida da forma correta para que o êxito seja alcançado, certo? No comitê, então, como funciona o comitê, essa disputa, essa luta? Temos o Yoko, que significa, né, que vale a 1 ponto. Corresponde a um soco na área do abdômen, do peito, do rosto ou costas do adversário, certo? Então aqui a gente percebe uma postura de treinamento, até com luvas, protetores, né? Mas é isso que acontece. Na escola a gente não costuma fazer com que esses golpes sejam desferidos com muita força, mas que caracterizem mesmo o Yoko. Temos um vazari, que equivalem a 2 pontos, que equivale então a um chute nas áreas das costas, do abdômen, do peito, ou chute nas laterais do tronco do adversário. Então é isso que acontece. Então por isso que os treinos individuais acontecem com sacos de bater mesmo, né? Para que seja empreendido o movimento da forma correta, como se espera, né? Então está bem definido aqui aonde que esses chutes devem atingir o adversário. E na sequência nós temos o Ippon, que equivale a 3 pontos, né? Uma pontuação superior. Ao contrário do judô, então percebam, por mais que possuem origens semelhantes, orientais, né, nomes parecidos, né, mas nem tudo é igual, então atentem para isso. Existe essa diferença, ao contrário do judô, então não encerra a luta com o Ippon. No judô, finaliza a luta ali, no karatê não. Corresponde a um chute na cabeça ou nas laterais do pescoço ou na queda seguida de um ataque tecnicamente correto. Então aqui, em destaque para que a gente fixe bem. A pontuação pelo soco no rosto é dada pela técnica e não pela força. Em especial nas aulas de educação física, a gente observa muito isso. A técnica do movimento e não a força, não é para derrubar o atleta, né, nesse sentido, machucá-lo, mas para demonstrar que esse golpe, né, possui essa técnica. Não é permitido machucar o adversário, então existe essa característica que é reforçada pelos nossos professores de educação física. Agora vamos a uma atividade, quero ver se vocês estão bem ligadinhos no conteúdo da aula de hoje. Quais as formas de pontuação existentes no karatê? Comitê. Quantos pontos cada uma vale e como é caracterizado cada um deles? Vamos lá, eu acredito no potencial de vocês, caprichem, eu aguardo.
Muito bem, vamos à resposta certa. Aqui, ippon, como falamos, equivale a 3 pontos, corresponde a um chute na cabeça ou nas laterais do pescoço ou uma queda seguida de um ataque tecnicamente correto. Quanto ao vazare, equivale a 2 pontos e corresponde a um chute nas áreas das costas, do abdômen, do peito ou chute nas laterais do tronco. Yoko, 1 ponto, que corresponde a um soco na área do abdômen, do peito, do rosto ou costas. Isso significa dizer, reforçando mais uma vez, que o que se pretende não é a força, empreender força, atingir, machucar, golpear de verdade o seu oponente, mas marcar com técnica o golpe que foi, desferido, certo? Na sequência, então, vamos revisar o que vimos na aula de hoje sobre o Karatê. Falamos sobre as Olimpíadas, 2 categorias distintas, o Kata, que são as apresentações, o Kumite, que são os combates. O Kata, semelhante à ginástica artística, tem esses critérios de avaliação, para pontuar. Nas apresentações, os karatecas precisam mostrar técnica, velocidade nos movimentos e controles dos golpes. Quando por equipes, a sincronia entre os competidores também é avaliada, é um critério bem significativo. No comitê, se colocam 2 atletas em combate. A marcação de pontos é feita com golpes limpos, potentes e de qualidade técnica. Então, pessoal, é isso, Foi o que a gente viu, espero que vocês se apropriem desse conhecimento. Caso tenham curiosidade em saber mais, atentem para essas dicas, de vídeos do YouTube para aprender mais sobre esta modalidade de luta. Algumas referências e ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até breve!